Oi, gente, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Faz muito tempo que eu apareço aqui para gravar alguma coisa, para falar ou compartilhar algo. O último vídeo que eu postei já vai fazer um ano e eu vou logo avisando que esse ano vai ter mais vlog, sim. Mas eu realmente tô sentindo a necessidade de voltar para cá e compartilhar mais, né, daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E, enfim, pra gente papear, tanto aqui no YouTube, tanto como no meu Instagram, no meu TikTok. E, enfim, compartilhar mais de Jesus, até porque Ele está voltando, né? Então, creio que todos precisam escutar a palavra de Deus. Amém? Bom, e para hoje nós temos uma grande pergunta, que é: adoração é um estilo de vida? Então, gente, sim, a adoração é um estilo de vida. Eu vejo muito que algumas pessoas, né, não todas, mas elas atrelam muito a música com a adoração. E sim, quando a gente está louvando ao Senhor, é uma das formas de adoração. Mas a adoração, ela não está só atrelada a isso exatamente. Ela não só está atrelada a quando alguém está lá cantando lá no altar, quando está tocando, enfim, não é só entrelado às músicas, né? Mas sim, como um todo, a adoração, ela é um conjunto de coisas, tem um conjunto de significados. E por isso que ela se torna um estilo de vida, porque ela é algo que precisa ser constante, algo que precisa estar firmemente, sempre sendo afirmada em nossas vidas. A gente sempre precisa estar em adoração. E para começar, né, vou falar um pouquinho dos significados, e eu tô aqui com o caderno para que tudo aquilo que Deus compartilhou comigo e tem compartilhado seja falado, não falte nada. E enfim, o que é adoração? Os significados da adoração é amor excessivo, veneração, culto que se rende a alguém ou a algo, entrega total e um relacionamento profundo com Deus. Algo que me pega muito foi uma frase que eu vi, que é: como é que você quer passar a eternidade junto com Deus todo o tempo? Na eternidade vai ser para sempre com Deus, se você, no tempo que você tá aqui na terra, você não dedica um tempo com Ele, você não tem um relacionamento de intimidade, você não tem um relacionamento de adoração com Deus, né? E esse é algo que me pega muito. Mas eu quero pontuar algumas coisas e dividir em duas partes, que é a adoração na igreja, nas quatro paredes, e enfim, e na adoração fora da igreja, que é no nosso dia a dia, que é quando eu foco em algo que é constante. E logo de cara, no primeiro significado, nós temos amor excessivo. E eu creio que todos aqui sabem que amor, ele é uma demonstração, não só de palavras, mas por ações. Então a gente já pode tirar por esse significado, que a adoração é uma ação, é quando nós demonstramos algo para Deus, quando entoamos algo para Deus, e que através das nossas ações, Deus, ele precisa ser glorificado a todo momento. Tem um significado aqui da palavra em hebraico, adoração é avodá, eu acho que se fala assim, avodá, não sei ao certo, mas ele significa trabalho, serviço e adoração. Então a gente já vê que é algo entrelaçado, servir. Quando a gente serve, nós estamos fazendo algo, é uma ação. Então percebemos que no nosso dia a dia, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente entrega mesmo, precisa ser feito com excelência. Algo que eu acredito muito é que quando Deus fez homem, esse homem aqui na terra é Jesus. Jesus, ele revelou o caráter de Deus aqui na terra como um homem. Então, e como nós precisamos ser que nem Jesus, né? Nós precisamos ser representantes de Cristo aqui na terra. Então, se Jesus
representando Deus aqui na terra, e o caráter dele fazia tudo com excelência. Isso glorifica ao Pai, porque nós não fazemos também com excelência, sabe? Então eu vejo que quando nós falamos que a adoração é um estilo de vida, é aquilo também o que nós fazemos, e o que deixamos de fazer também. E tudo que fizermos, ele precisa ser com excelência, sabe? Precisa demonstrar o caráter de Deus, precisa glorificar. Até porque quando nós adoramos, nós entoamos louvores, e esses louvores eles precisam ser glorificar a Deus, demonstração do caráter do Pai, expressão ao caráter do Pai, ou seja, que Ele é santo, que Jesus é digno, que é o Rei dos Reis, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. E isso é a revelação da palavra com o Pai, né? A revelação da palavra que a gente tem, aquilo que Deus traz na palavra e aquilo que é revelado a nós. E como nós precisamos glorificar ao Senhor. Então, quando a gente fala que é um estilo de vida, está entrelaçado a tudo que nós fazemos. Quero falar um pouco sobre o relacionamento profundo com Deus e como isso demonstra a adoração. Se você não sabe, o relacionamento com Deus não é só quando você vai no domingo da igreja, é algo que precisa ser feito todo dia. Até porque quando nós entramos na igreja, Deus está lá, mas quando nós saímos da igreja, Ele também está conosco, certo? Em todos os lugares em que nós vamos, Ele está presente. E nós precisamos ter essa consciência. Então, quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, nós passamos a ter a consciência de que Ele está presente e que Ele precisa ser glorificado através da nossa vida, através da nossa atitude. E quando nós glorificamos, nós também o adoramos. Mas, aí você me pergunta, né, mas Luísa, certo, eu entendi que na nossa vida é algo que precisa ser constante, a adoração a Deus precisa ser constante, em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, ela precisa glorificar a Deus, de alguma forma representar o caráter de Deus, representar Jesus aqui na terra. Mas e na igreja? Bom, como eu faço parte do louvor da minha igreja, né, tenho algumas coisas para falar que eu sinto no meu coração. A adoração, além de ser um estilo de vida, além de ser as nossas ações, né, através das nossas ações, ela também é uma expressão. É aquilo que nós expressamos diante do Pai, diante de Jesus. Ou seja, quando nós nos prostramos, o ato de se prostrar ou prestar a homenagem, se render. Amo muito essa palavra render-se, sabe? E um exemplo é quando... Vou dar um exemplo aqui meio, né? Mas tudo bem. Um exemplo só, pelo amor de Deus. Quando o ladrão ele vai roubar alguém ou, enfim, aponta alguma arma, a gente muitas pessoas se ajoelham como forma e levantam as mãos como forma de entrega, que tá se rendendo, de tipo, leva tudo, tô lhe entregando tudo. E eu acho que também o que você pode pegar de exemplo na época, assim, de reis e rainhas, enfim. As pessoas, elas, quando o rei passava, quando você entrava na presença do rei, olha isso, quando você entrava na presença do rei, você precisava se curvar, se render, porque isso demonstra devoção e submissão àquele rei, àquela família real. E olha como isso é, como isso representa no relacionamento também com Deus. Quando nós entramos na presença dele, quando nós temos a consciência que estamos na presença dele a todo tempo, nós percebemos a adoração a reverência que nós precisamos entregar ao Senhor. E tem uma passagem lá em João 4, capítulo 4, eu vou abrir rapidinho aqui com vocês, porque eu estou com a Bíblia aqui do meu lado. Ah, meu Deus. E, gente, isso é muito, muito real, mas eu já vou entrar na parte da igreja. Tô só dando a introdução. Aqui, achei. João 4, 23 e 24.
Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E se a gente vê, praticamente tá falando aí, né, que a nossa adoração ela precisa ser sincera, ela precisa ser em espírito e em verdade. Qual é a verdade? A que está na palavra, aquilo que revela o caráter de Deus, aquilo que exalta o que ele já é. Então, até porque, né, Deus ele não muda, ele é imutável, então a gente sempre vai declarar que ele é santo, que ele é digno, que ele é o Senhor dos Senhores, porque ele sempre vai ser o mesmo. Ele antes do mundo existir, ele já era, ele já estava lá, né? Então, eu queria entrar nesse assunto do relacionamento com Deus. Quando a gente tem a consciência de quem ele é, a gente passa a adorá-lo em espírito e em verdade. E quando a gente entra na presença do Rei, nós devemos nos reverenciar. A gente precisa entrar em um lugar de submissão e de devoção. Tem uma música que eu gosto muito, que é de Gabi Sampaio, que fala sobre exatamente da nossa devoção. Tem uma parte que fala que é: eu te entrego tudo que há em mim. Então é uma entrega, a gente entrega tudo a ele. Lá em Romanos 12:1 fala sobre isso. Vou aqui abrir com vocês também, porque não pode ficar só nas minhas palavras, né? A gente precisa comprovar. Aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1 fala: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicando ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. No versículo 2 vai falar: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando no versículo 1 ele vai falar que peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Daqui a gente já entende que a adoração é uma entrega e não é só entrar lá da música. Aqui fala dedicado ao seu serviço, ou seja, servir com excelência, tanto no reino de Cristo, tanto como no seu dia a dia, aquilo que você faz em casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Então tudo precisa ser excelente, precisa ser com excelência. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Além disso, nós precisamos nos entregar como sacrifício vivo. Então, quando nós nos rendemos à presença do Rei, quando nós nos prostramos diante ao Pai, nós estamos nos entregando como sacrifício vivo. A gente vê muito lá em Levítico, no Pentateuco em geral, mas eu acho que Levítico fala mais. Eu dei uma estudada sobre os sacrifícios, né? Existiam sacrifícios para várias coisas, para a lavagem dos pecados, e isso a gente vê também no Novo Testamento, que é quando Jesus ele se entrega como sacrifício vivo, como cordeiro, e o sangue dele nos lava de todo pecado, de toda doença, de toda enfermidade. Mas quando a gente fala de um sacrifício vivo, é que a gente precisa entregar tudo a ele, a nossa vida, as nossas áreas da vida. Enfim, nós precisamos entregar tudo a Ele. Tudo que nós temos, nós precisamos entregar como oferta ao Pai. E isso é uma forma de adoração. E relacionando isso com a igreja, falando de expressão e de se render, quando nós estamos no momento de louvor e de adoração na igreja, algo precisa ser demonstrado através de nós, ou seja, precisa ter ali uma expressão que você entende a consciência, você tem a consciência de que a presença do Pai está ali também. Você precisa ter a consciência que Ele é santo. Então, eu tava falando um dia desses que quando a gente canta aquela música, né?
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Não tem como você ficar nessa música que tá declarando aquilo que o Senhor é, tá declarando a palavra, não tem como você ficar assim, parado, sem falar nada. Como você não entende que o Senhor tá ali? Como é que você não se rende à presença do Rei? O Rei está naquele lugar. Como é que você não quer adorar e declarar aquilo que já é revelado na palavra? O Senhor tem noção de quem Ele é. Ele sabe quem Ele é. Ele sabe do caráter dele. Mas Ele quer escutar dos seus filhos que a gente também entende o que Ele é, a gente também tem a consciência do que Ele faz, do que Ele é. E é aquilo, né? A gente não adora o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, mas somente pela plenitude de quem Ele é e como nós temos que descansar nessa plenitude. Nós temos que ter a consciência dessa plenitude. Ou seja, tem uma música que não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Só por Ele ser, só por Ele ser santo, só por Ele ser fiel, só por Ele ser Deus, só por Ele ter entregado o Filho dEle, por ter nos amado, nós o adoramos Ele. Então é algo que eu vejo muito hoje em dia nas igrejas, quando eu estou ministrando também, e outras pessoas estão ministrando no louvor. Levante as suas mãos, comece a adorar, se proste ao Senhor, se proste a Jesus, ao Rei dos Reis, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. E sim, nós precisamos falar isso, porque às vezes tem gente que ainda não tem a consciência do que a adoração é em um todo. Mas você que já é nascido de novo, não precisa de que nós, como ministros de louvores, de louvor, fale para você levantar as suas mãos. Sabe por quê? Porque você não tem mais a natureza da carne, você tem uma natureza em Deus, você tem uma natureza em Cristo. Então você precisa ter um relacionamento com Deus, a sua consciência tem que estar... precisa ter um conhecimento, a sua consciência precisa estar fixada naquilo que o Senhor é, precisa ter uma consciência de que Ele já está presente. Então só por Ele estar ali presente já basta, você vai levantar as suas mãos e adorar. Ai, Luísa, mas eu tenho vergonha de levantar minhas mãos no mais alto possível, eu tenho vergonha de me ajoelhar. E eu tenho um negócio para dizer para você. Deus, Ele não pensou duas vezes, Ele não tardou em nos amar, Ele não pensou duas vezes em nos amar. Então, por que nós temos pensado duas vezes antes de fazer algo? Porque nós pensamos duas vezes antes de nos prostrar à presença do Rei. Porque nós pensamos duas vezes de levantar as mãos e declarar e dizer que Ele é digno, que Ele é santo, sabe? Se Ele não tardou em nos amar, se Ele não tardou em oferecer o seu Filho primogênito para que nós fossemos salvos pela graça, fossemos, eita meu Deus, o português, mas para que Jesus nos salvasse e morresse em nosso lugar. Deus não pensou duas vezes, Ele sabia que o Filho dele ia passar por uma grande vergonha. Vocês não imaginam a vergonha que o Senhor passou. Ele foi humilhado, Ele foi chicoteado, Ele foi xingado, colocaram Ele numa cruz, uma coroa de espinhos na cabeça dele, mas tudo isso por amor e porque nós temos que pensar duas vezes antes de nos prostrarmos, porque nós pensamos duas vezes antes de começar a declarar que Ele é santo por causa de uma vergonha. Ele não há vergonha maior do que ser chicoteado na frente de todos e ser humilhado na frente de todos. Aquele que foi o Messias,
aquele que foi pregado lá na cruz, passou por uma vergonha tão grande e a gente só tá nos prostrando ao rei. E isso não é vergonha, isso não é motivo de vergonha, pelo contrário, quando a gente se prostra, a gente declara que nós sabemos a preciosidade que Jesus é, porque não é sobre nós, gente, não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre Ele, é sobre glorificar a Ele. E essa é a verdadeira adoração. A adoração é um estilo de vida, é aquilo que a gente carrega, é aquilo que nós precisamos carregar todos os dias, através de nossas ações e dos nossos atos. E eu espero realmente, se você é a pessoa que tem pensamento de vergonha, de se prostrar, sempre lembre disso. Se Deus não tardou em nos amar, se Deus não tardou em nos salvar, porque nós tardamos em nos reverenciar a Ele, porque nós tardamos em buscar o conhecimento da palavra, porque nós tardamos em nos ajoelhar, em ter um relacionamento com Ele. E eu convido você a realmente, toda vez que pensar em não vou fazer isso porque tem gente olhando, não foque nas pessoas. As pessoas estão focadas em Deus, você tem que estar focado em Deus. Quando nós estamos em público, não é para que as pessoas vejam a gente, e sim vejam a glória de Deus, e que olhe para você e fala: nossa, ela está se ajoelhando, se prostrando, porque ela tem a consciência da presença de Deus, que o rei está aqui nesse lugar. Então, se o rei está aqui nesse lugar, eu também devo me ajoelhar em questão de reverência e reconhecer a grandiosidade do santo nome dele, como ele é digno de tudo. E basicamente é isso, espero que você tenha entendido. Se você não tiver ainda ficado em dúvida sobre alguma coisa, por favor, me mande mensagem no meu Instagram, vou deixar aqui para que tudo possa ficar esclarecido. Enfim, espero que você tenha gostado, e se você sentir de compartilhar para alguém, não deixe de compartilhar. Eu sei que Deus quer que pessoas escutem isso e tenham a consciência do que a adoração é, que é um estilo de vida e que precisa ser demonstrado através de todas as nossas expressões possíveis e de ações possíveis. Amém? É isso, Jesus te ama. E obrigada por ter ficado até aqui assistindo, e até o próximo vídeo. Tchau!